Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Chega Mais, que hoje tem receitas sem glúten aqui na cozinha do Naturalmente. Para você que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, eu sou a Flávia Brida, chefe Plant Based, e hoje eu vou ensinar para vocês a minha receita preferida de pão sem glúten. Então fique até o final do vídeo que vai valer a pena. E já se inscreve aqui em nosso canal para você não perder as delícias do Naturalmente. Então vamos à receita. Aqui já estão os meus ingredientes separados, tá? Eu costumo ser mais prática. Essa receita é tão simples que até a Gabi faz aqui em casa. E é a receita preferida da família, não é, Gustavo? Pois é. Esse pão é um pão sem glúten saborizado, é um pão de cebola sem glúten, mas você pode, se não gostar, você pode fazer de sabor neutro ou mesmo usar a sua criatividade. Então vamos lá, vamos começar com os ingredientes secos. Aqui eu tenho a farinha de arroz, eu estou usando farinha de arroz integral, porque eu sou do seguinte pensamento: se você quer retirar o glúten e trocar por um pão sem glúten, que é só farinha branca, sinceramente eu prefiro ficar com o pão integral convencional. Então eu estou usando uma farinha de arroz integral, eu estou usando a farinha de aveia, que é riquíssima em fibras. Vou usar também aqui o polvilho doce e também a farinha de amêndoa. A farinha de amêndoa, ela é o que, Gustavo? Conta aí pra gente. É uma oleaginosa, né? Vai no lugar da gordura da nossa receita. Vocês podem perceber aqui nos nossos ingredientes que não tem óleo. Então, a farinha de amêndoa, por ser oleaginosa, está no lugar do óleo na nossa receita. Então, uma receita super saudável também. Com certeza. Então, como o Gustavo falou, não vai óleo. Mas, Gustavo, a pessoa pode falar assim, mas eu não tenho a farinha de amêndoa em casa. Então, você vai substituir por azeite, por óleo de coco, que são Sim. gorduras mais saudáveis, né? Então, aqui eu tenho os ingredientes secos, primeiro as farinhas. Vou colocar também aqui o açúcar mascavo. Já vou colocar o fermento biológico, que é o fermento para pão. Biológico seco. Isso, seco. Vou colocar o psyllium, né, dando aí mais fibra à nossa receita. O sal. Vocês estão vendo que receita prática? É só misturar tudo. Eu não hidrato nada antes, tá? E é simples assim. Misturei os ingredientes secos. Agora nós vamos colocar a água. Ah, eu gosto de colocar também orégano, tá? Isso é a gosto, tá? Orégano, para a gente deixar esse pão bem saboroso, tá? Se você não gosta, basta retirar. Aqui estão os ingredientes secos. Vou reservar. Agora, nós vamos bater a cebola. Aqui eu tenho uma cebola média. Nós vamos bater com parte da água dessa receita. Aqui eu tenho a água total da receita. Morna. Mornada, né? Muito bem lembrado, Gustavo. E essa água não pode estar quente, porque senão acontece o quê, Gu? Mata o fermento. Mata o fermento. Então, deixa ela um pouquinho mais quente do que morna, né? Isso. E aí, você, quando for adicionar aqui, vai estar da temperatura certa para não matar o seu fermento. Isso, porque assim que a gente bater essa água, né? Até eu usar, ela vai esfriar um pouco mais. Prontinho, já bati aqui a minha cebola com parte da água. Aqui, ó, eu vou esquentar um pouquinho mais a minha água. Como o Gustavo falou, deixa essa água
morninha, aquela temperatura agradável. Agora a gente vai adicionar o restante da água e vamos misturar. Viu que simples? Muito prática essa receita. E aí, conta para mim aqui nos comentários qual que é a sua receita favorita sem glúten. Você tem experiência do sem glúten? Pão sem glúten é realmente uma receita assim, sinceramente, difícil de fazer, porque às vezes afunda, fica com um buraco no meio, às vezes fica igual um tijolo. O que vai acontecer com essa massa aqui? Por enquanto, a gente está vendo ainda o líquido. Ela está uma massa mole, mais líquida, mas vocês verão daqui a pouquinho como que a textura vai mudar. Por quê? Aqui eu tenho farinhas integrais, né? Eu tenho a farinha de arroz que eu usei integral, eu tenho a farinha de aveia, que ela é riquíssima em fibra. Então a fibra vai hidratando, né? E aí a textura vai mudar completamente. Sim, vai puxar toda a água dessa massa. E é legal você deixar um pouquinho de água assim pertinho de você, que às vezes no final você precisa até acrescentar um pouquinho mais de água. Toma cuidado assim com as bolotinhas, né? Se você tiver um fouet, melhor ainda. Eu vou até usar o meu para a gente tirar todos esses gominhos de farinha. Gente, esse fouet aqui, eu demorei a acertar no fouet. Mas o Gustavo comprou esse aqui para mim, maravilhoso, porque não é frágil igual os demais. Quando é para bolo, tudo bem, mas uma massa como essa não é qualquer fouet que vai aguentar. A maioria dos fouets que a gente compra acaba soltando, desmanchando tudo, né? E aí Gustavo, você podia depois você podia deixar na descrição desse vídeo aqui onde você comprou para mim. eu vou estar colocando então para vocês aqui, pessoal, na descrição do vídeo, o link desse fouet para se você quiser estar adquirindo esse igual o nosso. Isso aí. Que é bom a gente indica. Não é produto nosso, mas a gente indica sim, porque eu demorei a acertar no fouet. Olha só, vou mostrar para vocês aqui como que mudou. Você começa a ver, bem de pertinho, Gustavo, ó. Começa a fazer esses furinhos, vendo? Fica uma massa pesada, ela não é líquida. Ó, vou mostrar aqui, ó. Como ela não é tão líquida igual um bolo, tá? Mas também não é igual um pão Isso. normal. A gente não vai colocar a mão nessa massa. E olha, receita sem óleo, super saudável, receita sem glúten, com nutrição de verdade. Interessante é que não precisa sovar, né? Então Isso. Estou misturando aqui só para. nem faz tanto esforço. Isso mesmo. Agora, vou pegar aqui duas formas. Essas forminhas eu untei com azeite, tá? E aí a gente vai colocar aos poucos. Vamos colocar aqui agora. Se você quiser dividir essa massa pesando na balança, fica a seu critério, tá? Para ficar igualzinho em tamanho. Mas eu vou no olho mesmo. Prontinho, já coloquei toda a minha massa aqui. Tá? Para você ir acertando essa massa, porque ela é grudenta, tá vendo? Tenha sempre um pouquinho de água ao lado e aí você vai acertando. Tá? Ó, você consegue mexer, acertar a massa sem que grude na colher. A massa ficou um pouquinho mais do que a metade da forma. Eu tenho que deixar um espacinho aqui, ó, porque essa massinha vai crescer. Agora eu vou adicionar umas sementinhas em cima desse pão. Mas para grudar, né, porque às vezes essas sementes ficam todas soltinhas, coloquei um fiozinho de azeite aqui. Tá? Fica a seu critério. Ou óleo de coco, são as gorduras mais resistentes a altas temperaturas. Aí agora eu vou colocar umas sementinhas, não só para decorar, né, mas também trazer mais nutrição a esse pão.
Eu estou usando aqui a semente de gergelim preto, vou usar também a pepita de girassol ou semente de girassol sem casca. Você pode colocar flocos de aveia, conforme você tiver em casa. Pode colocar semente de abóbora. Sim. Quem gosta, eu gosto. Pode colocar também, sabe o que, Gustavo, na massa? A gente não fez nesse pão ainda. A gente pode colocar também umas castanhas do Pará triturada, né? Sim, com certeza. E agora eu vou levar essas formas no forno para poder crescer lá dentro. O dia hoje está frio, então eu usei essa técnica de deixar o pão descansar dentro do forno um pouco aquecido. Mas em dias com temperaturas normais, eu tenho melhor resultado na aparência dele quando eu deixo ele descansar em ambiente externo. Nesse caso, você apenas cobre com uma toalhinha e depois ele vai direto para o forno. Eu aqueci bem pouquinho o forno, só para dar uma temperatura agradável, não pode estar quente, tá? Como o dia hoje aqui não está muito quente, então eu deixei essa temperatura um pouquinho mais amornada dentro do forno e vou deixar os pães crescerem lá dentro. Mas a dica, não pode deixar dobrar de tamanho. Quando o seu pão sem glúten você deixa crescer muito, depois, ó, murcha, tá? Então vamos lá. Eu vou deixar aqui por um tempinho. Eu acredito que eu deixo uns 20 minutos. E vou deixar crescer um tempinho aqui dentro. Vou até ligar a luz e vamos ficar de olho. E olha só, depois de 20 minutos, como que estão lindos os nossos pães. Olha como eles cresceram. Agora nossos pães irão assar por aproximadamente 40, 50 minutos em temperatura média a alta. Eu normalmente deixo ali em torno de 200, 220 graus, mas veja, o meu forno é elétrico e ele tende a ter temperatura um pouquinho mais baixa do que o convencional. Então, sugiro que você asse em temperatura média de 200 graus em todo momento, para que esse pão fique bem assadinho e não fique com aquele miolo, com aquela aparência de cru. Tá? Então, ele precisa estar bem assado, conforme você vai ver no resultado que eu vou te mostrar daqui a pouco. Então, fica até o final do vídeo, que eu também tenho uma surpresa para você. E aqui estão os nossos pães bem assados, ó, como vocês podem ver. Não esqueçam da dica que eu dei para vocês de não encher muito a sua forma. Vai variar o tamanho de uma forma para outra, né? Mas sempre você coloca um pouquinho a mais da metade. Não deixe ultrapassar muito, porque senão depois ele não vai ficar bem assado. Com um pouquinho de massa que sobrou, que eu achei que seria demais, eu fiz esses pãezinhos na forminha de cupcake. Vamos cortar um desses pães aqui para vocês verem o resultado. Eu tenho pães assados, ele ainda está morninho, mas ele está bem assadinho, macio, tá vendo? E naturalmente saudável. Você pode fazer assim na versão de cebola, como eu mostrei para vocês, que eu amo. Mas se você quiser fazer numa versão neutra também, para você usar com pasta de amendoim, com tahine, com a sua manteiguinha vegetal, também vai dar certo. Nós vamos servir com um patezinho vegetal. E eu falei que eu teria uma surpresa para quem ficasse até o final do vídeo. Eu tenho um e-book chamado Minhas Receitas Sem Glúten. Para você que assistiu esse vídeo até o final, eu vou deixar o link aqui na descrição. E se você adquirir esse e-book, eu vou dar de presente para você mais um e-book onde você vai ter essa receitinha aqui e muitas outras. É um e-book meu chamado Patês, Maioneses e Molhos para Salada. Então, caso você queira adquirir, você vai ganhar mais um e-book de brinde. Deixa aqui na descrição para você falar direto comigo. E aí, gostou dessa receita? Espero que você faça aí na sua casa e deixa aqui para mim nos comentários o resultado, se deu certo, né? Lembrando, pão sem glúten é um laboratório que você vai levar para a sua cozinha. Preste atenção bastante na temperatura do forno, também na temperatura do dia, tá? Mas siga os passos e depois me conta aqui o
resultado. E se você gostou desse vídeo, compartilhe aí com seus amigos, familiares e não esqueça de nos seguir e se inscrever aqui em nosso canal. Até o próximo vídeo.